Meus irmãos, chegamos ao 9º dia da nossa jornada espiritual. Então, nessa jornada, meus irmãos, faça um propósito, peça a Deus uma coisa. Quem sabe você está vivendo, você está tendo um problema pessoal, seja de enfermidade, seja de relacionamento, seja de trabalho. E você já fez de tudo para tentar resolver. Quem sabe você tem uma causa na justiça que não se resolve nunca. Numa série que eu fiz um tempo atrás, uma irmã tinha uma casa para vender, ela não conseguia vender essa casa de jeito nenhum. E nós colocamos no propósito daquela jornada orar para que aquela irmã tivesse a vitória sobre aquele problema que ela estava tendo com a casa. Era uma casa que também tinha que ter partilha com o ex-marido, né? Então, mas graças a Deus, não durou uma semana, né? Ela fez um dia de jejum também, nós marcamos uma sexta-feira para ela jejuar e eu jejuar por ela. E ela foi vitoriosa. Na semana seguinte ela já estava contando a bênção na igreja. Numa outra série que eu dirigi, um rapaz, ele dirigia uma banda de música mundana, ele não dormia mais à noite. Estava se separando da esposa porque ele não conseguia mais dormir. Ele dormia de dia, a esposa dormia à noite. Como é que um casal vai funcionar? Como é que um casamento pode funcionar onde o marido é noturno e a esposa é noturna e o marido é diurno? Ele chegava às 6 horas da manhã das festas, ele era diretor, sócio daquela banda, e ele estava assistindo o evangelismo que eu estava fazendo naquela igreja. Eu estava dirigindo 6 da manhã, 5 da manhã a jornada espiritual e 6 e 8 da noite o evangelismo. E ele mesmo não sendo adventista, eu coloquei ele como sonoplasta da minha conferência. E ele me contou o problema dele, e nós começamos a orar. Acredite, 30 dias depois, a conferência durou 30 dias, a jornada espiritual, não, a conferência durou 40 dias. E a jornada espiritual também 35 dias. E naqueles 35 dias da jornada espiritual, ele voltou a dormir 9 da noite, se reconciliou com a esposa e se batizaram os dois na igreja. O diretor de uma banda de forró da Bahia se tornou adventista. Porque primeiro eu fiz amizade com ele e ele começou a trabalhar para Deus, né, como sonoplasta lá da minha conferência. Ele era o meu sonoplasta e era o meu, digamos assim, o meu designer, que projetava os vídeos tudo para eu só fazer a palestra. Ele era meu auxiliar, né? E sonoplasta lá da conferência. E ele se batizou. Então são milagres. Então uma série dessa, por isso que eu digo, é uma série que não é para você gostar das mensagens. Talvez a mensagem seja o menos importante nessa série. O mais importante é o que você vai fazer com essas mensagens. Se ela vai levar você a uma mudança de atitude, uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, uma mudança de postura religiosa. Se essas mensagens vai levar você a uma decisão de amadurecimento e crescimento espiritual. E esse é o meu desejo para você. Louve a Deus. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento, traz ao faminto pão. Vem e sacia minha alma.
orar? Querido Deus, meu Pai, queremos abrir a Tua palavra, Senhor. Queremos aprender de Ti e queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Muitas vezes nossa mente está embotada, Senhor, de tantas filosofias, de tantos ensinos errados, que chegamos a duvidar de que o Senhor realmente tenha uma verdade para nós nesse tempo presente. Ou melhor, a gente acaba dizendo que não existe mais verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Se isso fosse um fato, Senhor, nós estaríamos completamente desorientados e desnorteados, sem saber para onde ir. Mas graças ao Senhor nós temos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, nos apontando verdadeiramente onde devemos ir e o que devemos seguir. Por isso, nessa hora, Senhor, quando nós ajoelhamos diante de Ti, abre o nosso coração, Pai, para aceitar a Tua palavra como verdade absoluta, como verdade do Teu reino, que veio em justiça, veio em verdade, veio em santidade, para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da Tua glória. Por isso, Senhor, nessa hora, fale ao nosso coração, transforme as nossas vidas. Faz um milagre em cada um de nós, Senhor. Ajude que essas mensagens dessa jornada espiritual sejam um ponto de partida para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente pare de brincar de ser cristão, mas que de fato a gente assuma um compromisso com o céu. E assim o Espírito Santo consiga transformar a nossa vida e nos fazer instrumentos Teus para a salvação de outros. Fala conosco agora, Pai, ao estudar a Tua palavra. Abre o nosso coração e o nosso entendimento para ouvir a Tua voz. Perdoe os nossos pecados, Pai. Ajude aqueles que estão doentes. Visite as famílias de cada pessoa que está assistindo a essa mensagem. Não sei quando é que ela vai assistir. Se de manhã, se de tarde, à noite, se daqui a um ano, se daqui a um dia, um mês, uma semana. Não importa o dia que a pessoa abrir esse vídeo, Senhor. Que o Senhor fale ao seu coração e que ela tenha a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Transforme a nossa vida, Senhor, e resolve os nossos problemas. Nos entregamos inteiramente nas Tuas mãos agora ao estudar a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Versículo 1 até o 8. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente. Porém, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus falou: não comerão dele, nem tocarão nele, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrem, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu também ao marido e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram para si folhas de figueira e cintas para si. Então ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim ao pôr do sol, ou na viração do dia. E o homem e sua mulher se esconderam por entre as árvores do jardim. Meus amados, eu sei que você já ouviu muita mensagem sobre a questão a tentação de Eva. E eu quero colocar essa mensagem hoje dentro do nosso contexto da jornada. Estamos numa semana que eu expliquei no primeiro vídeo, que serão 10 dias, né? Esse é o 9º dia, né, da jornada.
né? São 10 dias falando de arrependimento, falando de conversão, falando de entrega, falando de encontro com Deus. Nós começamos essa série com o convite de Deus de a gente aceitar a disciplina, aceitar a repreensão, para que Ele nos dê um coração novo, coração obediente, e que a gente tenha condição de, pelo Espírito Santo, obedecer a sua palavra. Nós, por nós mesmos, jamais poderemos obedecer a palavra de Deus. Jamais. Não temos condição. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é justa. Então, só aquele que é lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, pode desenvolver uma vida espiritual caracterizada, pautada na obediência à palavra de Deus. E verdadeiramente ser feliz. Eva estava num paraíso, foi criada por Deus. E aqui Deus dá a ela o privilégio de viver e desfrutar uma felicidade completa, perfeita, sem nenhuma mancha. Mas o que acontece com Eva, o que acontece comigo, o que acontece com você, é que Deus, ao criar seres humanos, Deus nunca disse que a gente era escravo. E Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos livres. E ao desfrutar essa liberdade, nós podemos, e pode acontecer, e sei que vai acontecer, assim como aconteceu com Eva, de a gente ter algumas dúvidas. Ter algumas coisas que a gente quer entender melhor. E Eva, ela, segundo o livro Patriarcas e Profetas, ela olhava para aquela árvore com muita curiosidade. E a curiosidade, ela nos leva a questionar algumas coisas. Por volta de 1860 até 1868, havia uma família de adventistas da época de Ellen White, que eles tinham vizinhos. E esses vizinhos, eles tinham como filosofia as doutrinas espiritualistas. Falar língua estranha, acreditar na existência de uma alma viva e outras doutrinas. E Ellen White conta que esse casal vizinho, eles começaram a ficar curiosos em relação aos cultos que acontecia na casa do vizinho espiritualista. Em pouco tempo, eles estavam lá, assistindo aqueles rituais praticados naquela casa. E pouco tempo depois, eles já eram parte daquele grupo, defendendo que a Bíblia não era a verdade em relação àqueles ensinos. Ou seja, os ensinos daquele grupo espiritualista eram verdade, e os ensinos da Bíblia em relação àqueles ensinos falsos era mentira. Eva, observe que para ela ser tentada pela serpente, ela estava perto da árvore que Deus proibira.
Ora, se Deus disse para não comer da árvore, nem tocar na árvore, por que eu vou passear embaixo dessa árvore? Por que eu vou ali ficar contemplando, mirando aquele fruto? Nessa semente de curiosidade e dúvida, a serpente se aproveitou para jogar uma pergunta que gerava mais dúvida em Eva, e essa dúvida gerava incredulidade. A semente da dúvida lançada pela serpente levou Eva a duvidar da palavra de Deus. Deus disse: não toque nessa árvore, porque no dia que você comer, não coma dessa árvore, porque no dia que você comer dela, você morrerá. Mas Eva começou a alimentar a curiosidade, passear perto da árvore, chegando perto da árvore, né? E aí começou a questionar a questão da ordem de Deus. E ao questionar a ordem de Deus, em algum momento, a serpente percebeu que Eva estava com essa interrogação na cabeça. Por que eu não posso comer dessa árvore? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Parece com você? Parece comigo? Nós temos a palavra de Deus que diz: olha, não trabalharás no sábado. Não se alimente de alimentos impróprios para a sua saúde. E aí você começa a questionar: por que eu não posso comer isso? Por que eu não posso beber aquilo? Por que eu não posso vestir isso? Por que eu não posso ir ali? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso? E aí nessa questão, nessa arrazoabilidade, e eu disse no sermão aí anterior de Pedro, de Hebreus, capítulo 6, que a dúvida não é pecado. Agora, quando você começa a transformar essa dúvida em um questionamento que leva você a duvidar de Deus e da sua palavra, aí a sua dúvida já não é mais dúvida, já é crença. Veja, Eva tinha uma dúvida. Por que eu não posso comer da árvore? Será que eu morro mesmo se eu comer? Quando eu estava fazendo um evangelismo na cidade numa cidade da Bahia, perto de Botirama, daqui a pouco eu lembro o nome da cidade. E eu conheci uma senhora que ela era de outra igreja evangélica, não era adventista. E eu comecei a estudar a Bíblia com ela. E quando nós chegamos na questão de saúde, ela disse: por que minha igreja nunca me ensinou isso? E aí ela pegou um monte de exames que ela tinha na gaveta. Ela disse que tomava 5 remédios por dia, só por causa de um vermezinho que tem na carne de porco. Aliás, a carne de porco contém 3 verminoses, né? E um desses verminoses contido na carne do porco é natural do animal, tá certo? Não é porque ele come lavagem, né? Porque esse verminose está na carne dele. Assim como está vários animais contêm bactérias, vírus, né? E o entendimento científico moderno é que esse coronavírus que está destruindo o mundo todo, ele é proveniente de um animal, provavelmente de uma baleia, de um macaco ou de um guaxinim, né? Da família do saruê. Então, os animais, ele contém esses vírus, essas bactérias que se desenvolvem neles, né? Existem pelo menos 19 tipos de coronavírus que circulam naturalmente nos animais.
Então, quando Deus disse não se alimente desses animais, Deus não estava proibindo você da alimentação. Deus estava proibindo, Deus estava dando a você a liberdade de gozar de saúde, de não adoecer. A ordem de Deus aqui, para Eva, não tinha nada a ver com a questão de a fruta em si. Aliás, uma coisa que eu tenho que dizer para você. Você pode até achar estranho. Mas adultério, roubo, matar, mentir, ou fazer qualquer coisa errada, não é o pecado mais grave que você comete. O pecado mais grave cometido pelo ser humano é ele se afastar de Deus. Separar-se dos ensinos da palavra. Quando você questiona a Deus e você se separa dos ensinos da palavra de Deus, aí tudo que você fizer é só consequência. Vamos voltar ao caso do filho pródigo. Só para depois a gente voltar para a questão de Eva. O filho pródigo, ele pecou quando ele estava lá vivendo dissolutamente, gastando dinheiro com prostituição, como diz o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele não saiu. E o irmão mais velho ficou com raiva do irmão mais novo, porque na verdade ele queria estar junto com ele lá. Mas não teve coragem de sair. Por isso vivia uma vida miserável dentro de casa. O outro estava perdido lá fora e ele estava perdido dentro de casa. Porque ele disse para o pai: eu tantos anos obedeço às suas ordens, faço tudo que o senhor manda, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com meus amigos. Ele não se sentia filho, ele se sentia um servo, se sentia um empregado na casa do próprio pai. Mas ele sabia de tudo que estava acontecendo com o filho mais novo. Quando o pai convida ele para entrar na festa, o que ele disse? Veio esse teu filho aí, ó, que gastou toda a tua fortuna com as prostitutas. Como é que ele sabia que o rapaz estava lá com as prostitutas? Agora, o pecado dele foi gastar o dinheiro do pai com as prostitutas? Não. O pecado foi ele ter saído da casa do pai. O pecado dele começou no dia que ele tirou o pai do coração. Quando eu e você se separa de Deus, veja que Eva aqui estava sozinha embaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fazendo o que lá sozinha? Sendo que ela tinha a possibilidade, versículo 8 diz que Deus, na viração do dia, todos os dias, Deus ia lá no Éden conversar com o casal. Todos os dias, no pôr do sol, Deus descia do céu e sentava ali embaixo das árvores, ou perto do rio. Ali existiam 4 rios, né? Ali no jardim do Éden, existiam 4 rios. Gion, Pison, o Tigre e o outro eu esqueci o nome. Né? São 4 rios. Então Deus sentava ali embaixo da árvore da vida para conversar com eles. Por que Eva não aproveitou esses momentos que que estava na presença de Deus para dizer: Senhor, me explique melhor essa questão dessa árvore? Mas não, ela guardou em seu coração. Ela não questionou a Deus. Ela não buscou a Deus. Lembra da nossa jornada? A nossa jornada é um convite de Deus que nós precisamos buscar a Deus. E lá em Crônicas Deus disse: se o meu povo me buscar. Isaías diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. Jeremias diz que você vai achar Deus se você buscá-lo de todo o coração. Provérbios 1, 23, o convite de Deus é para a gente sentar com Ele, discutir com Ele e aceitar a repreensão dEle. Então você precisa buscar. E Isaías diz que a gente precisa buscar a Deus através da palavra.
E Eva teve a oportunidade, não sei quantas vezes, quantos anos, ela teve a oportunidade de sentar com Deus e discutir a sua dúvida, discutir suas incertezas, sua insegurança, seus medos. Ela era livre. Eva era livre. Livre para questionar a Deus, questionar as ordens de Deus. Deus nunca quis que o ser humano vivesse ou que nós vivamos uma vida de obediência cega. Deus não quer uma obediência cega. Deus quer uma obediência razoável. Ou com a razão. Deus quer que você o sirva com a razão, com entendimento. É isso que Deus quer. No mundo livre de Deus, os anjos foram livres para questionar as ordens de Deus e por isso houve a rebelião no céu. Mas Deus deu tempo a Lúcifer, Deus deu tempo aos anjos para questionar as ordens de Deus. E eu não sei quantos anos teve essa guerra no céu, mas a verdade é que eles tiveram a possibilidade, e Deus sentou com os anjos e discutiu com eles, mostrou para eles as razões da existência das leis. E Lúcifer disse, a gente já foi longe demais, não podemos voltar atrás. Por isso não se arrependeram e foram expulsos do céu. Eva também teve a oportunidade de questionar a Deus, de duvidar, de perguntar, de tirar suas dúvidas. E, no entanto, ela se afastou de Deus e foi para a árvore sozinha. E quando ela estava ali sozinha, qual foi o pecado dela? Foi comer da árvore? Não. O pecado dela foi deixar a mão de Deus. O pecado dela foi separar-se de Deus. Separou não só do marido, ela separou-se de Deus. E se você ler o versículo 8 direitinho, você vai perceber que o casal está escondido, mas eles não estão juntos. Eles estavam separados. Porque agora o marido acusa a esposa acusa a serpente. Se você ler o versículo 13, ela vai dizer para Deus, a serpente que o Senhor criou me enganou e eu comi. Vamos ler o versículo 13. Gênesis 3:13. Veja que no versículo 8, ela está escondida de Deus. Ela fugiu da presença de Deus. Então esse é o maior pecado que nós cometemos. 3:13 diz assim, ó, disse o Senhor a Deus à mulher, o que foi que você fez? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então, de quem é a culpa de eu ter feito isso errado? De Deus. Em outras palavras, Eva continuou justificando o seu erro. Mas como tudo começou? Como foi que tudo começou? Ela fugiu de Deus. Alejandro Bulhon tem uma frase interessante que ele diz que o maior erro que o ser humano pode cometer é achar que pode ser feliz, que pode viver uma vida completa, abundante, e ter sucesso em tudo sem Deus. E aí ele cita vários exemplos de pessoas que são muito bem sucedidas nesse mundo, né? Tem dinheiro, tem muitos imóveis, tem empresas bem sucedidas, né? Com muito capital de giro e lucro, muito sucesso, mas são completamente vazias, infelizes. E muitas delas não vê esperança no futuro e acabam tirando a própria vida. Recentemente o noticiário aí correu de uma grande artista de televisão, da televisão brasileira, com 30 e poucos anos, sucesso de bilheteria em todos os seus programas que fez na televisão, novela, teatro, filmes, sucesso, casa de luxo, carro de luxo, mas se enforcou. Não se enforcou, na verdade ela morreu de overdose. Meus irmãos, o maior erro de Eva foi separar-se de Deus.
Mas, Renivaldo, o que isso tem a ver com a gente? Eva estava no paraíso. Você pode estar na igreja. Mas no dia a dia, você, além de não buscar a Deus, você começa a desenvolver sentimentos, pensamentos, ideias, filosofias, que vai afastando você cada vez mais de Deus. Lembra do sermão da religião do coração? Romanos, capítulo 2, versículo 4, se eu não estou enganado, né? A religião do coração. Eva alimentou aquela dúvida em seu coração e o inimigo aproveitou aquela dúvida para lançar a semente da mentira. E agora ela tinha diante de si duas coisas, a verdade e a mentira. Ou Deus é a verdade e ele está certo, ela vai morrer se comer do fruto. Ou Satanás está certo, ela não vai morrer, ela vai se libertar de Deus, ela vai ser feliz. A proposta de Lúcifer, no verso 4 é: Deus sabe que se você comer dessa fruta, você vai ser feliz, você vai ser próspera, você vai ter liberdade, você vai ser igual a Deus. Versículo 5. Você vai ser igual a Deus, você não vai precisar de Deus para mais nada na sua vida. E quanta gente hoje está dizendo: eu não preciso de Deus. O faraó disse para Moisés: eu não sei quem é Deus e não vou deixar Israel ir embora daqui. Meus amados, quanta gente está tentando viver sem Deus. Esse é o maior pecado. Então, se você disser hoje que Eva pecou ao comer do fruto, não. Comer do fruto foi consequência do maior pecado cometido por ela e do grande pecado cometido por ela e que é cometido por nós. Separar-nos de Deus ou achar que até mesmo a religião a gente consegue viver sem Deus. Ou, para piorar, a gente achar que a gente pode consertar a nossa vida, tirar de nós todas as dúvidas, todas as incertezas, todos os questionamentos e depois a gente chegar até Deus. Esse é o grave perigo do ser humano, é achar que ele pode ser feliz sem Deus. E esse é o maior pecado. Paulo, quando ele estava analisando justamente o pecado de Eva, ele disse o seguinte: e ele está falando para a gente. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Veja que ele está aconselhando os cristãos lá de Corinto. Ele está falando para os cristãos de Corinto. E ele diz assim, ó: mas eu tenho um medo. O meu medo é que vocês sejam enganados, assim como Eva foi enganada pela serpente. Perceberam? Vou ler de novo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, com a sua mentira, assim também você seja corrompido, ou você tenha a sua mente corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Perceberam? A questão é: Eva foi enganada pela serpente. Lógico que o maior pecado de Eva foi separar-se de Deus. Ao separar-se de Deus, ela abriu o coração e a mente aos falsos ensinos da serpente. Quando eu e você hoje, e aí muita gente não gosta de mim, né? Não de mim, mas das minhas pregações, porque eu digo o seguinte:
Se tem uma coisa que, se tem hoje um veículo que é a voz de Satanás tentando nos tirar do caminho de Deus, são as novelas. Veja qual é a novela brasileira hoje, qual é a novela brasileira que não incita você ao adultério, à mentira, à prostituição. Lembra da doutrina de Balaão? Como foi que Balaão conseguiu levar 25 mil jovens à perdição? Misturando a verdade com o erro. Misturando a adoração mista. Depois prostituição. Leia lá Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Onde Deus repreende a igreja de Esmirna, dizendo que lá no meio deles estava, era Esmirna ou Pérgamo? Éfeso, Esmirna, Esmirna. Então, a igreja de Esmirna tinha um problema. Ela estava adotando a filosofia, as doutrinas de Balaão, que ensinou aos filhos de Israel a cair nos tropeços do casamento misto, da prostituição e adoração aos ídolos, ou seja, adoração mista. Misturar a verdade com o erro, lembra? E quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, é sim. Não existe meio termo na história de Deus. Eva, você pode comer dessa fruta, você vai ser feliz e você não vai morrer. Lúcifer disse para Eva. E ela agora tinha à sua frente duas coisas para escolher: a verdade de Deus e a mentira da serpente. E se a mentira da serpente é verdade, então eu como e não acontece nada. Aquela irmãzinha, ela estava numa igreja em que ninguém dizia nada para ela, e ela comia carne de porco, e de repente foi no médico, e o médico disse: você está com um verme no seu cérebro. E esse vermezinho está andando aí fazendo uns túneis como cupim. E agora ela passou a depender de remédios. Mas louvado seja Deus, que quando a gente estudou a Bíblia com ela e ela aceitou a verdade da palavra de Deus, ela não precisava ter mudado de igreja, mas ela precisava aceitar a palavra de Deus como verdade absoluta. E Deus curou, Deus matou aquele verme que estava corroendo o seu cérebro. Ela tinha dor de cabeça toda tarde, ela tinha que tomar 5 remédios por dia, por causa de um vermezinho que é inerente da carne de porco. Ele não morre. Se você cozinhar a 160 graus, que é a temperatura de cozimento numa carne na panela de pressão, ele não morre. Para ele, esse vermezinho da carne de porco morrer, ele precisa passar por uma temperatura de mais de 300 graus centígrados. Aí a carne não cozinha, ela derrete. Né? Então nenhuma carne suporta 330 graus de temperatura. Mas esse vermezinho só morre a uma temperatura de mais de 300 graus. 330 graus, para ser mais exato. Então Deus tem uma verdade. E agora você tem direito de escolher a verdade de Deus ou a mentira do inimigo. Então você não tem que pensar que essa igreja é certa, aquela é errada, aquela é certa, aquela é errada. Não. Só existe uma coisa certa nesse mundo, meus irmãos, é a palavra de Deus. Agora, se a sua igreja leva você a se desviar da palavra de Deus, aí eu digo a você, não fique nela. Porque aí você está lutando contra Deus e a sua verdade. Precisamos prestar atenção. Eva foi confrontada pelo diabo dizendo: Deus está mentindo para você. Deus está dizendo que você não... Deus está tirando de você o direito de ser feliz. E mais uma vez eu volto a repetir. Se eu e você está vivendo uma religião em que você não tem prazer em servir a Deus, é hora de você acordar. É hora de você parar para pensar. Veja o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Eu quero apresentar vocês como noiva pura ao Cordeiro.
eu quero apresentar vocês como noiva pura. Vou ler de novo o versículo 2 e o 3. Veja que esse tema de Eva é uma questão muito séria. Cuidado para que o diabo não esteja separando você de Deus. Qual é o maior pecado? É separar de Deus. E Paulo disse que aqui os cristãos poderiam estar sendo separados de Deus. Se você se separar de Deus, o que você fizer não vai ter relevância nenhuma para Deus. Porque o pecado você já cometeu, o pecado terrível, o pecado mortal é separar-se de Deus. Ele diz no verso 2, ele diz: porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar vocês como virgem pura a um só esposo, que é Jesus Cristo. Mas eu receio, eu tenho medo, eu tenho medo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a mente de vocês e vocês sejam apartados, separados da simplicidade devida a Jesus Cristo. Então qual foi o pecado de Eva? Foi comer da fruta? Não. O pecado de Eva foi ser separada de Deus. Ela se separou de Deus e a partir dessa separação, ela comeu do fruto, ela fez tudo errado, ela brigou com o marido, ela se escondeu de Deus. Meus irmãos, a partir do momento que você se separa de Deus, como é que eu me separo de Deus? Quando eu começo a duvidar, quando eu começo a questionar, quando eu começo a desobedecer a palavra. Qual era a palavra de Deus para Eva? Não coma. Não coma. Qual é a palavra de Deus para mim e para você? Jesus Cristo disse: toda a vida de vocês deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Como é que eu me separo de Deus? Quando eu começo a questionar a Deus e desobedecer a sua palavra. Eva se separou de Deus e por isso ela comeu da árvore. Ela se separou de Deus, por isso ela brigou com o esposo. Ela se escondeu de Deus. Ela inventou desculpa para o seu pecado. Veja quanta coisa ela fez depois que ela se separou de Deus. Primeiro, ela deu ouvidos à mentira. Né? Segundo, ela acreditou na mentira na verdade da serpente. Então, tornou mentirosa a palavra de Deus. Terceiro, ela buscou a felicidade longe de Deus. Veja o verso 5 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para dar entendimento, felicidade, prazer, liberdade total. Não existe liberdade na desobediência. A desobediência só gera escravidão. A desobediência só leva para a morte, para a infelicidade, para a tristeza. Veja quanta coisa ela ficou nua, depois que ela comeu, né? Ela ficou nua. Nua aí não é só a ausência de roupa. Né? Se você assistir meus vídeos, você vai ver que a nudez aqui tem que ver com a ausência de Deus na sua vida, a ausência de pureza, a ausência de santidade, a ausência de justiça, a ausência de verdade. E só restou na vida dela culpa. Por isso ela se escondeu. Porque só restou a culpa. Agora, como é que eu vou cheio de culpa para a presença de Deus? Então ela foge de Deus. Fugir foi consequência de separar-se de Deus. Comer da fruta foi consequência de separar-se de Deus. Como é que a gente quer ser feliz longe de Deus? Como é que a gente quer ter vida eterna sem Jesus Cristo? Como é que a gente quer viver uma vida cristã vitoriosa sem dar ouvidos à voz do Espírito Santo? Veja as mensagens de Deus às 7 igrejas do Apocalipse. Todas as mensagens terminam dizendo: parem de seguir seus próprios entendimentos e deem atenção ao que o Espírito Santo fala.
Agora o Espírito Santo vai falar alguma coisa que está além da palavra? Não, porque Jesus Cristo disse que a função do Espírito Santo, que nós vamos estudar a partir da semana que vem, na segunda semana da nossa jornada, é que o Espírito Santo iria levar os cristãos a entender e a obedecer a toda a verdade. Ele falará do que ele tiver aprendido de mim, disse Jesus Cristo do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, vinda do céu através de Jesus Cristo, agora ela prossegue com os cristãos através do Espírito Santo. Então, como eu disse, já disse 3 vezes nos meus vídeos aí, Deus jamais vai se revelar a você além da palavra. Porque a maior revelação de Deus, lógico que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus, mas a maior revelação de Deus em Jesus Cristo se manifesta na palavra. Jesus Cristo e a Bíblia é a maior revelação de Deus para você e para mim. Jesus Cristo é aquele que te salva, é aquele que te perdoa, é aquele que dá a vida eterna para você, é aquele que te purifica de todo mal. E a palavra é quem nos guia em santidade e justiça. Por isso Paulo diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus para nos educar, para nos corrigir, para nos instruir, a fim de que sejamos justos, a fim de que realmente sejamos filhos e filhas de Deus. Então o meu apelo para você hoje é: não se separe de Deus. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você, meu irmão, tenha apostatado, fugido de Deus, né? Mesmo que você tenha deixado os caminhos de Deus pelas filosofias desse mundo, pelos falsos ensinos, de comer de tudo, de beber de tudo e fazer o que quiser e achando que isso traria felicidade para você. Tem muita gente hoje vivendo a depressão, vivendo do estresse, vivendo do medo, da ansiedade. Por quê? Culpa. O maior consequência que a gente arrosta na nossa vida como fruto do pecado é a culpa, o medo, a incerteza, a desconfiança. Veja lá em Gênesis 3. Agora a mulher desconfia do marido, o marido desconfia da mulher. Quando Deus perguntou para Adão: Adão, o que foi que você fez? Ele diz: eu comi da fruta que a mulher que tu criou me deu. O Senhor criou essa mulher, ela me seduziu e me conquistou e me levou a pecar. Ué, é desculpa, tá lá. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Então Adão está dizendo que Deus é culpado do pecado dele, ele está justificando o seu erro porque Deus criou a mulher. Quer dizer que se Deus não criasse a mulher, eu não teria pecado. Percebe? O nosso coração é mau. Agora, quando a gente cai em si, como o filho pródigo cai em si, reconhece que o pai é justo, que o pai é... Nós precisamos parar de inventar desculpas, parar de fugir de Deus, ou melhor, não resistir ao convite dele. Não se esconda mais. Eva, onde você está? Renivaldo, onde você está? Quando nós paramos de inventar desculpas, paramos de se auto-justificar, achar defeito nos outros, em Deus, na igreja. Lembra do meu primeiro vídeo dessa série, dessa jornada? Precisamos parar de achar desculpas. Deus precisa de você, né? Do vídeo Deus precisa de você. Nós temos que parar de achar defeitos em Deus e na igreja, quando na verdade a falha está em nós, porque nos separamos de Deus. E ao nos separar de Deus, nos separamos da graça, nos separamos da vida eterna, e aí tentamos ser felizes por nós mesmos. Eva tentou ser feliz, Moisés 40 anos lá em Midian tentando ser feliz, Jacó 20 anos na Mesopotâmia lá tentando ser feliz. Ah, meus amados, vamos parar de fugir, porque Deus continua chamando a gente.
Louvado seja Deus, porque Ele nunca desistiu de você, nunca desistiu de mim. Ele continua indo atrás, e a gente está lá atrás das figueiras, atrás das folhas de figueira, atrás das árvores, das nossas desculpas, da nossa justiça própria, da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Mas Deus continua chamando: filho, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Deus vai nos dar a verdadeira felicidade quando a gente aceitar o convite de abrir o coração. Dá-me, filho meu, teu coração. Abra a porta do seu coração hoje para que Deus entre. E Ele, ao entrar no seu coração, entrar na sua vida, Ele vai fazer uma revolução, Ele vai fazer um milagre, Ele vai fazer uma transformação completa na sua vida e você vai experimentar a verdadeira felicidade, que é fruto da obediência. Ore comigo. Querido Deus, hoje, Senhor, à semelhança de Eva, nós reconhecemos que nos separamos de Ti quando desobedecemos a Tua palavra, quando questionamos a Tua palavra, quando duvidamos da Tua palavra. E o que nós fazemos de errado depois não é só consequência dessa separação. A Bíblia diz que o pecado nos separou do Pai, mas a verdade é que nós nos separamos do Senhor porque achamos que nós podemos por nós mesmos fazer as coisas, ser felizes sozinhos. Eva, o grande erro dela foi se aproximar da árvore, se separando de Deus. Pai, mas o Senhor foi atrás dela, vem atrás de nós também, Senhor. Continue chamando a gente, não desista de nós, Senhor, e perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a abrir o coração a Ti para que o Espírito Santo faça uma revolução em nossa vida. Perdoa-nos e purifica-nos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.